Ensinar é fundamental. E o professor tem que ter motivação para os alunos. O Espírito Santo traz sempre motivação. Ele é o meu professor e ele vai nos ensinar. Ele já me deu a orientação, ele já me deu a ideia de estar comemorando meus 50 anos de casada, fazendo um seriado de vídeos de poucos minutos, mas vídeos que estarão glorificando o nome do Senhor, porque é assim que Jesus disse: ide fazer discípulos e de ensinar a todas as nações. E quando se trata de ensinar, não é somente dizer que Jesus Cristo salva, mas dizer como é essa salvação. Ele diz: dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Salmos 91, versículo 16. Então está mostrando a salvação. Aos meus 7 anos de idade eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. E tem uma trajetória longa e eu quero contar só do período do casamento, 50 anos. E eu quero que você esteja atento para ouvir, porque a Bíblia diz que é para ficar atento para ouvir. Fala o apóstolo Tiago. Eu quero falar agora da gravidez, da 4ª gravidez, que são 4 gravidez e 5 filhos, porque a 3ª gravidez foi de gêmeos. Então, na 4ª gravidez veio a minha caçula. Eu já estava com os gêmeos, como acabei de falar no vídeo anterior, os gêmeos já estavam com mais ou menos 2 anos, por aí assim, 2 anos e meses, quando eu pedi a Deus para me dar uma criança do sexo mais feminino. Porque, se vocês lembram, eu falei que a primeira gravidez foi uma menina. E essa menina já estava com 6 anos. E aí de 5 para 6 anos, aí eu queria uma menina para fazer companhia primeira. E pedir a Deus. Tem coisas que você pede a Deus, não precisa repetir. Tem coisas que você fica impaciente, fica repetindo, né? Mas nem precisa, Ele ouve. Ele me ouviu, Ele quis me dar uma menina para fazer companhia à minha primeira filha. E não demorou muito, engravidez. Eu quero dizer para vocês que eu nunca tomei anticoncepcional, eu sempre evitava através da tabela. E nessa tabela vieram 4 gravidez e 5 filhos. Porque facilitava, é claro. Aí mesmo quando eu quis ter essa menina para fazer companhia à primeira filha, eu facilitei mesmo e Deus, claro, a gente faz a nossa parte e Deus fez a dele. Eu engravidei mesmo. E nasceu a minha caçula, 4ª gravidez, 5 filhos. E eu disse que durante a gravidez eu fiquei muito molinha, normal, né? Gravidez, sempre de gente assim, mas a dela ficou mais. E o parto foi um pouquinho complicado, pelo fato de que eu não ia fazer cesárea, eu ia fazer cesárea porque já ia fazer não ia ter mais filhos, ia fazer a cirurgia para não ter mais filhos. E o médico, quando eu cheguei no hospital, ele não tinha um médico que estava programado para vir fazer meu parto. Ele não chegou, o médico não tinha chegado, estava em outro hospital fazendo outros partos e não deu para chegar na hora que deveria. E eu fui muito maltratada, sofri muito. Eles sabiam que tinha que ser cesárea, não podia fazer, a criança estava querendo nascer e nada. E quando o médico chegou, realmente foi difícil, muito difícil, mas porque já tinha passado do momento. Mas Deus me deu a vitória e a minha caçula nasceu. Ela é Manuela, o nome dela é Manuela, porque naquele momento onde eu vi que eu estava sendo maltratada, não é? São coisas que acontecem na vida. O parto era para ser rápido, mas o médico não estava presente e era ele que tinha que fazer. E ficaram
deixando ali maltratada. Aí eu pedi ao Senhor Deus, o Emanuel, Deus conosco, como está escrito em Mateus, capítulo 2, versículo, acho que é o versículo, até pouco tempo eu não esquecia desse versículo, mas como o tempo vai passando, eu esqueci. Mas você vai encontrar no Evangelho de Mateus, eu creio que no capítulo 2, depois eu verei em outros vídeos, eu citarei, que diz que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E naquele momento eu precisava da presença dele de uma maneira tremenda, para ter forças para esperar aquele maltrato todo que eu estava passando. Eu tinha que esperar o momento que o médico chegasse, eu precisava da força sobrenatural, precisava da presença do Senhor manifestada. Então, Deus presente, realmente, Emanuel. E aí, depois desse pedido ao Emanuel, eu coloquei o nome da minha filha, Emanuela. E realmente tem sido Deus conosco. Eu quero falar assim de filhos, eu vou começar logo pela caçula. Ela cresceu como toda criança, normal, graças a Deus. E nos momentos das dificuldades que tivemos na área financeira, depois que ela cresceu, nós saímos daquela pobreza. Logo que ela nasceu, já tudo melhorou. Já foi melhorando desde a segunda gravidez, foi melhorando. E quando chegou a Emanuela, realmente Deus conosco. O meu marido realmente foi abençoado grandemente na empresa, trabalhar no polo petroquímico, mas ele, nesse período do nascimento dela, ele foi promovido para supervisor de uma área da fábrica e começou a ganhar muito bem. Aí já podíamos comprar um apartamento, já podíamos ter carro, tudo melhorou, tudo ficou bom. Mas depois que a Emanuela chegou à idade de faculdade, já estava na faculdade, foi o tempo que meu esposo saiu, mandaram ele sair. Não foi ele que quis. Colocar ele para fora da empresa, porque estavam tirando as pessoas mesmo. Não teve nenhum problema com ele assim, mas estavam tirando as pessoas. O polo foi mudando, o polo petroquímico foi mudando muito e de repente eles já estavam fazendo isso, principalmente porque o meu marido, pelo tempo que tinha na empresa, já estava com alguns problemas da contaminação com aquela química, e eles tiraram ele de lá. E a Emanuela já enfrentou a faculdade com muita dificuldade financeira, teve que trabalhar para poder pagar as despesas, porque ela estava em outra cidade, não estava junto conosco. Ela, quando passou no vestibular, foi em outra cidade, e aí as despesas ficaram muito. Eu não pagava a faculdade, mas tinha despesa do período que tinha que ficar ali naquela cidade, muita despesa de hospedagem, do lugar onde ficou hospedada, tudo isso. Mas ela trabalhou, venceu. Hoje ela tem várias formaturas de nível superior e é a pessoa que está lado a lado conosco no Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Então, os filhos são bênção e herança do Senhor. Quando eu quis ter Emanuela, eu já estava em um nível espiritual melhor, porque eu já estava sabendo que o meu filho gêmeo, que um dos gêmeos era autista, quer dizer, já apresentava uns sintomas estranhos, não sabia ainda que era autismo, que naquela época pouca gente sabia o que significava isso. E aí, mesmo assim, eu tive fé e não atrapalhei o plano de Deus. Já imaginou se eu estivesse olhando meu filho, que é gêmeo, que estava com aquele probleminha, que os médicos já estavam estudando, vendo o que era. Tudo indicava que não era coisa legal, ele rodava o tempo todo, ficava rodando e contando os dedinhos, molhando os dedinhos, e esses são sintomas de autismo, mas naquela época ainda era muito desconhecido esse assunto. Mas eu mesmo assim quis ter uma filha para que minha filha tivesse uma companheira, e foi muito bom. Hoje elas são realmente companheiras, depois de casadas, estão aquelas amigas mesmo. E quando a gente impede que uma criança venha ao mundo, a gente não sabe o que é que a gente está fazendo. Hoje é mais uma bênção na nossa vida, essa filha, como os outros, mas vou falar dos outros em outros vídeos. Casada,
gerou um filho, já me deu esse neto que chama Áquila, e graças a Deus está aí com muita ajuda conosco, me ajudando bastante o pai. É realmente Deus conosco. Além de você querer um filho, ainda queira assim, profetize, coloque um nome que você sabe o significado. Coloquei o nome Emanuela, derivado de Emanuel. É literalmente isso. Deus se apresenta na nossa vida de várias maneiras, e ela é uma das maneiras de Deus se apresentar a nós. É mais uma maneira de nós vermos que realmente Deus está conosco.